Boa noite, Sam. Eu me chamo Alessandro. Tenho 48 anos e moro em São José dos Pinhais, que fica em Santa Catarina. Venho contar para você uma experiência sinistra que passei com alguns amigos há anos atrás. Acho que já faz 10 anos que aquilo aconteceu. Porém, nunca vou esquecer da coisa que vi. Até hoje sinto arrepios, só de lembrar dos fatos macabros que por ali estavam acontecendo. Eu trabalho como barman já faz mais de 10 anos. Hoje trabalho com pessoas e em locais diferentes daqueles da qual estava trabalhando, mas ainda tenho contato com meu antigo chefe, também amigos que trabalhavam junto a mim e que estavam no mesmo lugar que fui. Em fevereiro daquele ano marcamos uma viagem de carnaval. Iam fazer uma excursão com os funcionários do restaurante onde trabalhava. Mas devido à alta demanda do carnaval daquele ano, acabaram remarcando a viagem para março, no pós-carnaval, onde não teria muito movimento. Estava feito então. Remarcaram a viagem para uma quinta-feira. Iríamos passar sexta, sábado e domingo na praia. 3 dias em um lugar muito visitado daqui de Santa Catarina. O destino era Itapoá. Já estava tudo planejado e acertado pelo nosso antigo patrão. Chegamos à praia no final da tarde da quinta-feira. A casa ficava a 10 ou 5 minutos de caminhada da praia. Pode parecer pouco, mas a cidade é pequena. Mas que de um lado tem uma praia, que se estende por uma grande faixa de areia, tem as casas e pousadas, e uma imensa mata com muitos quilômetros. Quanto a isso, não estou exagerando. Mas é porque percebi isso quando fui ao lugar, a primeira desde então. A cidade era cheia de pousadas e casas de praia, onde a grande maioria eram alugadas ou não tinham moradores, mas tinham pessoas que por lá moravam. Alguns residiam em lugares bem afastados, tipo sítios e fazendas daquela região, pois até isso eu percebi. O lugar, apesar das residências, era bem próximo de uma mata, tanto que aos fundos da onde a gente estava, já era limite entre a cidade e o matagal. A rua naquela época não era asfaltada, mas tinha uma boa iluminação durante a noite. Segundo o dono da casa, era seguro andar por ali até tarde da noite, mas não era tão seguro graças àquele demônio. A casa tinha 2 andares, pois éramos em 48 pessoas. Além dos funcionários, alguns levaram esposas, filhos e namoradas. Eu fui sozinho porque na época estava solteiro. Pelo tanto de gente, já dá para saber que não caberia muitas pessoas ali. Então tive a ideia de dormir no alpendre da casa, que estava repleto de armadores para a rede. Então, junto do seu Alfredo, outro barman que trabalhava comigo, armamos as redes e fomos descansar um pouco devido ao cansaço da viagem. Mas tão bom foi o descanso que acabamos pegando no sono, acordando por volta das 7 horas da noite. Levantei e fui jantar alguma coisa. Depois voltei para o alpendre para conversar com seu Alfredo, que me disse estar sentindo um entalo no peito, uma sensação de que algo ruim estava perto de acontecer. Ainda disse para ele ir no hospital que ficava bem perto, assustado pela sua dor no peito. Mas seu Alfredo disse que não era nada. Talvez fosse o frio por estar ali fora. Concordamos e a certa hora da noite entramos para dormir no chão mesmo. Mal sabíamos que essa decisão tinha salvo nossas vidas. Sabe-se lá o que teria acontecido conosco se a gente estivesse lá fora, com aquilo à solta pelo bairro. De manhã, assim que acordei, já notei seu Alfredo pior do que na noite anterior. Novamente perguntei se ele não queria ir no hospital para checar a pressão e a diabetes, porque achei que poderia ser isso. Mas ele disse que não, e que estava tudo bem. Eu não queria dizer, mas dali comecei a sentir de que algo estava muito errado. Seu Alfredo era um homem alegre, brincava conosco e fazia piada de tudo, mas agora estava tenso e estranho. Mas não fiquei pensando muito nesse assunto.
pois logo às 8 da manhã fomos a caminho da praia. Tomamos banho, bebemos e comemos um churrasco muito bom à beira da praia. Mas a certa hora notei a ausência do meu grande amigo, o seu Alfredo. Perguntei à sua esposa onde que ele estava, e ela me disse que seu Alfredo voltou para casa, alegando não estar se sentindo bem. Muito preocupado, fui até a casa ver o que estava acontecendo, mas no caminho de lá, vi ele saindo de uma mata densa que tinha nos fundos da casa em que estávamos, a mesma que citei antes. Quando me viu, o homem grilou os olhos em mim. Estava assustado como alguém que vê um fantasma, mas depois sorrindo deu com a mão e me chamou para ir até lá. Ao chegar perto dele, perguntei o motivo de estar ali, e seu Alfredo me disse: Alessandro, você acredita no sobrenatural? Respondi que sim, e ele começou a falar. Esta noite vi uma coisa muito estranha. Tava sentindo aquele entalo no peito que te falei. Depois que todos dormiram, só eu que fiquei acordado. Nem dormi direito essa noite eu dormi. Fiquei com aquilo no peito até certa hora. Já não aguentando mais, levantei para beber um copo d'água, para ver se melhorava a minha situação. Mas foi aí que ouvi um som muito estranho, e que me aparentava estar aqui, dentro da casa. Mas depois, ouvindo bem, notei que era lá de fora que vinha um barulho. Vinha do alpendre da casa. Era um cansaço, meio chiado, um grunhido, gemido. Era estranho demais. Caminhando lentamente, fui até a porta da cozinha. Mas quando cheguei lá, a coisa correu. E notei que aquilo era pesado e também muito rápido, pois ouvi quando ele pulou a pequena mureta da casa. Eu saí da casa e fiquei olhando pelos arredores, mas não vi nada por ali. Só um cheiro muito forte de algo fedido. Era como se algum animal morto estivesse na casa. Alessandro, quando olhei na direção da mureta, eu vi o que achei que fosse um cachorrão, desses grandão que a gente só vê em filme. Muito peludo, pelagem preta. Achei que ele só estava de passagem pelo lugar, e fui me aproximando para ver melhor. Eu pensei que aquilo fosse um cachorro pelo formato da sua cabeça e também pela sua pelagem escura. Mas quando me aproximei, vi que aquilo não era coisa desse mundo. Olhando bem, vi que a coisa parecia mais um porco do que um cachorro. Tinha uma boca larga, repleta de dentes, e parecia sorrir para mim. Nisso já estava com medo. Mas a coisa se levantou e ficou em pé, Alessandro. A coisa ficou olhando para mim, de uma forma que jamais vou esquecer, e nem quis ficar ali para saber o que iria acontecer. Corri muito rápido e fechei a porta da casa. E da janela vi que a coisa ainda voltou a entrar no quintal, mas depois, com um salto, pulou o muro e foi para a rua. Ficou olhando pelos arredores e depois entrou nesse matagal aqui e sumiu desde então. Acreditei na mesma hora em tudo que ele me disse. Seu Alfredo estava assustado que nem uma criança. Era estranho demais para ele estar me contando aquilo. Ainda no mesmo dia, ouvimos uma história ainda mais cabulosa, onde a fera teria entrado na casa de uma mulher. Um certo caseiro de um dos muitos sítios daquela região disse que o bicho estava andando logo depois da meia-noite. Costumava invadir as casas e procurar por janelas ou portas abertas, já que alguns moradores tinham a mania de dormir assim, talvez sendo esse o motivo dele ter aparecido onde estávamos. A mulher que teve a casa invadida era tipo um boato daquela região, mas disseram que ela foi embora, depois que viu o bicho tentando subir as escadas da sua casa, já estando dentro do seu imóvel. Disse não posso afirmar se foi verdade, mas a certeza era que algo muito estranho estava aparecendo por ali, e todo mundo dizia a mesma coisa como seu Alfredo. Era um lobisomem, e não demoraria para chegar a minha vez de ver a tal criatura. Sabe o mal do curioso? Então, eu sofro disso há bastante tempo. Não é por duvidar das histórias,
ou pensar que são mentiras, mas queria ver aquilo que todos estavam comentando. Mas agora, pensando bem, seria muito melhor não ter visto aquela criatura. Fiquei traumatizado com aquilo que vi. Ainda hoje sofro sonhando com a mesma coisa por várias noites. Nos outros 2 dias que passamos na casa, fiquei vigiando para ver a criatura. E tive o desprazer de ver o bicho. Foi na segunda noite. No caso, no sábado para o domingo. No outro dia iremos retornar para casa. Então aquela seria minha última chance de ver o tal bicho. Ainda fui avisado pelo seu Alfredo para não esperar a coisa aparecer e esperar que desse o dia da nossa partida e irmos embora dali. Mas procurei o problema e o encontrei. Estava com tanta vontade de ver o lobisomem que passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar da onde seu Alfredo viu o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar a rua pelas persianas. E foi assim nas 2 noites, me levantando e olhando lá fora. Até que deu certa hora e vi o maldito. Quando olhei, pensei que fosse um cachorro, mas olhando bem notei que além de grande, era estranho demais para ser um. Dessa vez a coisa não estava sozinha. Brigava com vários cães que latiam fervorosamente. O bicho pulava, corria e se levantava fugindo daqueles cachorros. Nessa briga acabou que o lobisomem correu para a mesma mata que seu Alfredo falou. Mas o estranho veio logo depois, assim que o bicho entrou naquela mata. Eu achava que ele tinha ido embora, mas olhando bem e pela pouca iluminação da rua, notei aquela coisa em pé, no meio da mata olhando diretamente para mim. Parecia saber que eu já estava olhando para ele. Com medo, saí de perto e voltei para me deitar. Os cães que há pouco latiam fervorosamente foram baixando o tom pouco a pouco, até não ouvir mais nada, dando um sinal claro de que o bicho enfim havia ido embora. No outro dia pela manhã falei para o seu Alfredo do que vi. Andamos por aquela estrada que se estendia por muitos metros e não vimos nenhum sinal daquela criatura, como pegadas ou pelos deixados para trás devido à briga com os cães. Nada, simplesmente o lugar parecia normal. Bom, passamos o último dia na praia e ao final do dia fomos arrumar nossas coisas para irmos embora. Saímos de Itapoá às 7 da noite e no caminho da saída de lá, ainda olhei por aquelas estradas se via tal criatura, mas não pude ver nada. Depois de alguns meses, fiquei sabendo de uma reportagem local da cidade, onde moradores começaram a relatar aparições cada vez mais constantes da dita criatura, que assombrava a cidade desde muito tempo, sendo aquele mais um de muitos ocorridos do lobisomem. Hoje fico pensando na sorte que eu e o seu Alfredo tivemos naquela primeira noite, pois iríamos de fato dormir no alpendre da casa, coisa que não se concluiu por conta do seu mal-estar. Querendo ou não, fomos salvos por isso. Se não, talvez tivesse acontecido um ataque brutal daquele ser. Boa noite.